A associação daquele projeto tão interessante e tão nobre, o Movimento de Partilha, que é uma mudança também na forma como as pessoas encaram, infelizmente neste aspecto, viverem uma doença oncológica. Mas lá está, tudo isto se reflete na forma como estamos na vida, como são os nossos comportamentos, como encaramos hábitos e como queremos às vezes deixá-los e se torna tão complicado. É disso que hoje vamos falar, não é? Isso mesmo. Mudar. Isso mesmo. Mudar. Eu escolhi esse tema porque a maior parte das pessoas que entram em contato conosco, até mesmo através dos e-mails, por causa do programa, dos pedidos de coaching, a maior parte delas busca uma mudança. Seja uma mudança de carreira, uma mudança de estilo de vida, uma mudança de personalidade, de atitude, uma mudança, sei lá, de relacionamentos, sempre implica em uma mudança. E eu achei interessante transmitir para as pessoas, começar a deixar claro que sempre que você quer alcançar algo que é diferente do que você tem agora, você vai obrigatoriamente ter que mudar hábitos. Tá? Então, as pessoas não têm bem essa consciência, não é? Não tem. É algo que lhes passa na vida sem perceber, não é? Sem perceberem, sem pararem a pensar. Principalmente porque hábito é aquilo que nós fazemos repetidamente sem ter que pensar neles. Ou seja, os hábitos estão no automático. Podem ter sido criados, são inconscientes, ou seja, todos os dias você repete aquilo, mas nem percebeu que você repetiu sempre igual. Às vezes a gente traz hábitos de anos e anos atrás e você nem se dá conta de que tem aquele hábito. E é curioso porque as pessoas muitas vezes reclamam que as coisas não mudam, né? Insistem dizendo todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa e nada muda. Claro, claro. Quer dizer, se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você vai continuar tendo sempre os mesmos resultados. Então, num processo de coaching, por exemplo, de aquisição de metas, de qualquer processo de mudança, nós vamos estudar os hábitos. Tá? Então, perceber que hábitos é que seguram a pessoa no lugar. Quando falamos de hábitos, falamos, por exemplo, de hábitos que são simples, como a pessoa, por exemplo, demorar mais tempo quando acorda de manhã, o que significa que vai, de facto, prejudicar toda a sua gestão de tempo. Ou estamos a falar de reações emocionais, de hábitos mais emocionais? Podem ser as duas categorias, digamos assim. Desde hábitos simples, que depois, a longo termo, têm maiores consequências, como, por exemplo, numa má gestão de tempo, uma pessoa que tem o hábito de se atrasar. Porque normalmente a gente reconhece, aquela pessoa está sempre atrasada. É um hábito e às vezes sai do controle, porque essa atitude, esse comportamento está no automático. O hábito de pular refeições, o hábito de procrastinar, ou seja, de deixar sempre para a última hora, o hábito de dormir tarde demais, o hábito de acordar tarde demais, o hábito de não ler, o hábito de reclamar, né? E tudo isso são pequenos hábitos. Então, a nossa vida é composta por hábitos, sejam bons, sejam maus. Então, obviamente que nós temos bons hábitos também. Temos hábitos de escovar os dentes todos os dias, hábitos de nos informarmos, hábitos de leitura, hábitos de alimentação saudável, hábito de exercício físico, ou seja, existe um conjunto de hábitos. Mas, na verdade, é que é sempre possível uma pessoa, quando ela está num processo de mudança, identificar que tem um hábito que está ali preso, que resiste, enraizado e que impede essa mudança. Então, se ela não mudar o hábito, ela não vai conseguir chegar na mudança. E o mais difícil é mesmo isso, primeiro descobrir, mas onde é que isto começou? Qual é o hábito que está por trás disto? Isso mesmo. No processo de coaching, o que nós vamos fazer, ao mesmo tempo que nós trabalhamos o alcance da meta, né, o estado em que a pessoa quer estar, ser, fazer ou ter, o que quer que seja, ao mesmo tempo nós vamos perceber, no momento atual, o que é que impede esse processo. E sempre, sempre, sempre vai ter algo que ela vai ter que fazer de diferente. De novo, porque se você fizer tudo igual, você vai continuar tendo tudo que você sempre teve. Tá? Por isso, o que está bem, a gente deixa assim, não é? Mas o que não está funcionando, nós vamos mudar. Então, é curioso porque eu gostaria de lembrar daquele estudo Pavlov, o reflexo de Pavlov, onde ele percebeu que quando ele ia alimentar o cão dele, o cão salivava. Sempre que ele mostrava comida, o cão salivava. Ele achou interessante, ele fez um estudo. E ele tocou uma campainha e percebeu que só com a campainha o cão não tinha reação nenhuma. Não salivava. Então ele começou a fazer o seguinte, quando ele levava a comida para o cão, ele tocava a campainha. Dava comida, tocava a campainha. Dava comida, tocava a campainha. E associava uma coisa à outra. O que aconteceu?
depois de um tempo, ele simplesmente tocava a campainha e o cão salivava. Sim. Então, o cérebro faz uma associação a um estímulo externo e a uma reação. Muito bem. Eu estou trazendo o exemplo de Pavlov porque isso acontece conosco também. Dá-me um exemplo prático, Cris, para quem nos está a ver. Ok, Uma reação que imagina pode um acontecer com cheirinho as de pessoas. pão saindo do forno. Ou um cheirinho de comida, né, que já dá vontade de comer alguma coisa. Pode ser que você não estava nem pensando em comida, mas te deu vontade de comer. Ou então, de repente, você está passeando na rua e sente um perfume conhecido. Né? A gente até vai sentir um perfume conhecido que te coloca em um determinado estado. Claro. Ou você está passeando em qualquer lugar, começa a tocar uma música, que lembra é a qualquer música momento, daquelas claro. férias. Simplesmente o estímulo da música, de um cheiro, de um sabor, faz com que você mude a sua atitude, mude o seu comportamento. O seu estado de espírito. Claro. Por isso é que as pessoas, por exemplo, se rodeiam de fotos, de imagens, no escritório, em casa, algo que você olha e faz você se sentir bem. É um estímulo que o seu cérebro reconhece para que você tenha automaticamente uma atitude melhor. Do bem-estar. Percebem? Sim. Então, sempre vai existir algo fora que vai ser captado pelo seu cérebro que vai fazer com que você haja daquela forma. Então, existem, eu vou chamar de ativadores, Muito bem. para ficar mais fácil, né? O termo técnico seria neuroassociações. Muito bem. Fazem esta ligação entre algo Faz sensorial essa e a sua ligação, reação. faz essa ligação. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, todos os hábitos se mantêm no automático porque são ativados. Então existe uma campainha, vai, entre aspas, existe uma imagem, existe um cheiro, existe algo fora na sua vida que faz com que você repita aquilo todos os dias no automático. E daí passar então também tão despercebido porque já está de facto uma camada mais profunda. Completamente. Mais profunda de comportamento. Honestamente, existem situações que dão algum trabalho a gente descobrir os ativadores. Porque o que a gente vai querer fazer? A gente quer tirar aquele elemento que segura o hábito no lugar. Muito bem. E quais são as condições então, Cris, temos agora muito pouco tempo, condições então para de facto as pessoas começarem a mudar os seus hábitos? Então, primeira coisa que eu acho que é interessante é a pessoa entender o que são os hábitos e perceber que eles estão ali seguros porque tem algo fora que ativa, ou seja, descobrir quais são esses ativadores. A gente tem que tirar isso do caminho. Depois, sempre que nós vamos mudar de hábito, não basta eliminar o hábito velho. Nós temos que criar um novo. Então, você tem sempre que substituir. Depois, para que esse hábito novo persista no lugar, aí nós vamos criar propositadamente uma neuroassociação. Ou seja, Para algo substituir. fora para entrar no automático de novo, porque é assim que os hábitos funcionam. Muito bem. E para quem nos está a ver, assim, uma dica final para as pessoas de facto sentirem que podem mudar. É assim, não é? mudar Assim tão qualquer simples. coisa, mudar alguma coisa, muda o caminho que você faz diariamente, muda a mão com a qual você escova os dentes, muda o lado que você coloca o copo, muda o lado da cama, muda alguma coisa. Sei que às vezes se aconselha também para as pessoas mudarem a decoração nos seus espaços. Muda a decoração, muda a fotografia, muda- troca a fotografia, muda de música, muda de café preferido, muda de lenço, alguma coisa precisa mudar. Se a gente quer ver mudanças, nós precisamos fazer essas mudanças acontecerem. Exato, e tem que começar assim, às vezes nessas pequenas, grandes coisas, não é? Porque às vezes vemos em muitas pessoas pequenas, mas que resultam de facto em grandes mudanças, não é? Exatamente. E começa assim com tão pouco, parece tão pouco. Mas Não é? que depois vai fazer uma grande diferença. Tá? Então as pessoas querem mudar, mas esperam que as mudanças aconteçam fora. Não pode. Não, nós temos que assumir, ou seja, nós criamos os hábitos. É interessante a pessoa perceber que ela é mais forte que o hábito. Tá? Achar que o hábito tem o poder é um engano, né? É uma barreira mental. Então, entender que nós somos mais fortes. Então, você é capaz de criar um novo hábito. Só que isso tem que ser feito conscientemente. Ou seja, nós vamos repetir esse hábito de maneira propositada até que ele entre no automático. Para depois então, podermos então ter um novo hábito daqui para a frente. Não é? Exatamente. E tudo começa assim. Muito obrigada. Obrigada a você. Olha, não vamos perder este hábito da nossa rubrica, está bem? Tá bem, ótimo. Muito obrigada. Descubra assim os seus ativadores e altere os seus hábitos de vida. Realize a sua transformação.